Olá pessoal, está começando mais uma edição do UFSC Entrevista. E no programa de hoje a gente recebe a Rosa Maria, uma nezinha que descobriu 7 asteroides e é cientista cidadã da NASA. Eu gostaria de te agradecer por ter aceitado o convite de estar aqui nesse UFSC Entrevista. E eu queria já começar falando com você sobre o que te motivou a começar a estudar astronomia e física. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. E eu sempre gostei desde cedo do espaço. Assim, as estrelas sempre me encantaram, o fato de ser tudo muito imenso, tudo muito grande, desconhecido. Mas foi com 12 anos, e aí pesquisava, sempre fui muito curiosa, mas foi com 12 anos de idade, durante a pandemia, que eu comecei a fazer cursos de ciência, astronomia, física, astrobiologia, astronáutica, cosmologia, astrofísica. Gratuitos na internet, disponibilizados por universidades federais aqui do Brasil, pela Agência Espacial Brasileira, pela NASA, pelo INPE, pelo ITA. Todos eles disponibilizam esses cursos gratuitamente na internet e eu fui consumindo cada vez mais esse tipo de conteúdo e participando também de projetos de pesquisa e de Olimpíadas Científicas. Cada vez mais eu fui me inserindo nessa área e estou aqui até hoje. E como que foi o processo de descobrimento desses asteroides? Quais ferramentas você utilizou? Quais foram os processos? Então, um dos projetos que eu participei foi o Caça Asteroides, que é um projeto da NASA, do IASC, que tem parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologias e Inovações aqui do Brasil. Eu recebi imagens de um telescópio que fica localizado na Universidade do Havaí, colocava elas em um software do meu computador, né? Era tudo em pandemia, isso, em casa, e as analisava. Eu fiquei longas horas, cerca de 6 horas por dia, analisando isso todos os dias. Faz 4 anos que eu faço parte. Agora eu não fico tanto tempo, porque eu tenho muitas coisas para fazer, mas em pandemia era um tempo que eu, por exemplo, usava para locomoção. Eu conseguia utilizar para fazer essa análise de dados dessas imagens que eu recebia desse telescópio. E aí, ao longo de todo esse processo, 8 meses depois, eu recebi a notícia que eu tinha descoberto 7 asteroides, que eles tinham sido colocados como provisórios, ou seja, foram aprovados. Dentro dessa análise que eu fazia dessas imagens, eu enviava vários relatórios para a comissão da NASA e do Ministério da Ciência, e aí eles aprovavam ou reprovavam esses corpos que eu havia identificado. Eu achei ter descoberto vários asteroides, vou confessar. E durante muitos meses, quando eu recebia o relatório de volta, que vinha no final do mês, eu ficava muito triste, porque eu não conseguia descobrir, aí eu ficava super na expectativa, mas no fim eu consegui e deu tudo certo. E aí, esse trabalho é uma clara evidência de que para fazer ciência é necessário ter persistência e determinação, e não só ser genial ou ser brilhante, não é sobre isso. E como é que funciona esse cargo de cientista cidadã da NASA? Se você pode contar um pouco sobre como foi. Então, a cientista cidadã da NASA vem justamente de contribuir como pesquisadora para esse programa da NASA, que é o Caça Asteroides. Como eu falei, eu faço parte há 4 anos desse projeto e é justamente no intuito de contribuir cada vez mais para maiores descobertas e maior conhecimento do universo. Os asteroides que eu descobri, eles estão localizados no cinturão de asteroides, que ficam localizados entre Marte e Júpiter. Tem um concentrado de asteroides ali. Esses 7 asteroides que eu descobri, eles ainda não estavam catalogados dentro dos corpos que a gente conhecia do espaço. Isso contribui para o maior conhecimento do espaço e do nosso sistema solar, que é o caso. Esse papel que eu tenho de cientista da NASA é muito importante porque esse projeto, ele populariza a ciência entre crianças e jovens adolescentes. Isso faz com que a gente tenha muito mais probabilidade de novos cientistas novas pessoas se inserirem dentro do mundo acadêmico e dentro da ciência. E como é que é a sua rotina? Como é que você concilia essa paixão com todas as outras coisas que você faz? Vou falar que eu não tenho muito tempo. Eu estou atualmente trabalhando em 4 lugares diferentes. Eu faço o ensino médio, estou no 2º ano do ensino médio. Amanhã eu vou ter minha última aula.
Eu faço esporte, gosto muito de nadar, correr, surfar, pedalar. Eu vou conciliando assim conforme vou conseguindo, mas eu acho que o que eu sempre busco é a organização para poder fazer muitas coisas em um dia só. E quais são suas prioridades no momento? Terminar a escola. O meu trabalho, eu faço divulgação científica e eu quero cada vez mais me profissionalizar isso. E um dos meus maiores princípios e objetivos é cada vez mais divulgar a ciência para jovens cientistas, inspirar novas meninas e novos jovens a se inserirem na ciência. Então, eu trabalho muito nisso e aí eu prezo muito pela divulgação científica. A novidade, acabei de entrar, eu agora estou trabalhando como influenciadora do Floripa Mil Grau. Então, em breve aí vamos ter novas novidades e outras perspectivas. Entendi, que legal. E eu vi que recentemente você lançou um livro. Como é que surgiu a ideia? Sobre o que ele fala? Então, eu faço parte do projeto Meninas na Ciência, que é uma bolsa de iniciação científica que eu tenho dentro da universidade, e ela faz parte do departamento de física da UFSC. Eu e mais outras duas meninas, a Erika e a Júlia. Esse livro, no caso, era outra bolsista, que era a Roberta. Nós somos orientandas da professora Gabriela Caiana, que é uma professora de física do departamento. O projeto, ele visa estudar mulheres e meninas na ciência. Esse primeiro livro, ele é inspirado na Jocelyn Bell, que foi uma cientista e que, em 1967, descobriu um pulsar, que é um tipo de estrela. Ela não foi acreditada por essa descoberta, inclusive foi digna de prêmio Nobel e não foi ela que recebeu esse prêmio Nobel, foi o orientador dela. Esse livro de divulgação científica que a gente escreveu, que se chama Meninas Brilhantes, a História de Estrela, ele visa divulgar a história da Jocelyn Bell e inspirar novas meninas e jovens a gostarem de ciência e a ingressarem na ciência. Vai falar sobre a Estrela, que é uma menina comum de 8 anos de idade, que enfrenta os mesmos desafios que a Jocelyn Bell enfrenta durante a vida dela. E aí ela recebe um livro, conhece a história da Jocelyn, se inspira na Jocelyn, aí assim o público também conhece a história da Jocelyn além da Estrela, e ali ela se vê com uma nova perspectiva de como ela pode avançar a partir dos obstáculos que ela está enfrentando. E você acredita que essas descobertas ajudaram a mudar a forma como você enxerga o mundo e como você enxerga o futuro? Com certeza. Eu vou falar que me motivaram muito a continuar, porque, de certa forma, é um trabalho de muita persistência, então eu acho que é gratificante poder contribuir um pouquinho e deixar um legado aqui nesse mundo de um tempo tão grande, tão imenso. E quais foram os seus maiores desafios ou ainda estão sendo nessa jornada científica? Que boa pergunta. Eu acho que conciliar tudo, porque eu faço muita coisa, é um grande desafio. Às vezes eu não sou reconhecida pelo trabalho que eu faço, muito por ser mulher, mas também pela minha idade, porque eu tô em muitos e muitos espaços onde ter 17 anos, no caso eu comecei com 14, me inseri nesse meio da aula com 14 anos, então eu não passava confiança para as pessoas, né, por uma coisa de etarismo, uma visão etarista da sociedade, onde se você é muito velho você é incapacitado, se você é muito novo você também é incapacitado, mas enfim. Eu acho que essas perspectivas, essas barreiras da sociedade, assim. Entendi. E Rosa, que iniciativas você acredita que poderiam aproximar as mulheres, principalmente as jovens, da ciência? Ter projetos de iniciação científica, como por exemplo Meninas na Ciência, da própria UFSC, oportunidades de inserção, seja Olimpíadas Científicas, seja projetos de iniciação científica, seja com provas, programas. Todo projeto que envolve, que é bem divulgado, ele consegue
trazer maior participação dessas meninas para a ciência. Fora isso, maior valorização. A gente enfrenta um processo chamado de efeito Matilda, ou labirinto de cristal, que são efeitos que acontecem com a maioria das cientistas, onde elas são invisibilizadas, onde elas passam por muitas barreiras. Então, valorizar essas cientistas, dar visibilidade para elas, para que as próximas não precisem passar por esse tipo de coisa, tanto de serem invisibilizadas, quanto de passarem por barreiras da sociedade, enfim, socioestrutural. Sim, é verdade, é porque ainda é um ramo muito masculinizado dele. Com certeza. E principalmente essa questão da visibilidade, né? E, em sua opinião, como é que a gente pode usar a ciência para conectar mais pessoas sobre o debate de aquecimento global e crise climática? Nossa, é importantíssimo. Existe uma grande massa de fake news e divulgação de informações equivocadas sobre o que é mudanças climáticas e sobre a importância disso. Quando a gente traz um debate sobre ciência e sobre valorização da ciência, a gente está credibilizando os cientistas e dando voz a eles quando a gente fala sobre mudanças climáticas. E é extremamente fundamental a gente fazer isso quanto antes possível, porque cada vez mais a gente está encontrando nosso planeta em uma beira do limite. Então, o mundo precisa mudar e a perspectiva das pessoas, a visão das pessoas sobre isso precisa mudar. E é agora, não é daqui a 2 anos, porque não tem mais tempo para isso. Então, a ciência é o pilar que muda tudo. Então, acessando essas informações, acessando essa base de dados e de conhecimento, que as pessoas vão conseguir entender o que é de fato a gravidade das mudanças climáticas e do aquecimento global. Principalmente a nossa geração, né? E como Com que você certeza. acha que a nossa geração está enxergando essa questão? Você acha que eles estão levando a sério ou você acha que eles estão descredibilizando? Eu acho que eles estão descredibilizando. Justamente pela massa da mídia, que acaba manipulando muitas coisas. Acredito que a informação, por um lado, ela é muito boa porque ela é muito de fácil acesso às informações corretas, mas ao mesmo tempo a gente tem uma grande massa manipulando e disseminando coisas erradas sobre esse tipo de informação, por exemplo. Então é bem complicado em relação a essa última geração que a gente está vendo. E como que você espera que a sua história inspire outras jovens a seguir os seus sonhos, tanto na ciência ou em qualquer outra área? Eu sou muito, muito apaixonada por astronomia e pela ciência. Eu gosto muito do que eu faço. Eu espero que cada vez que eu passe numa escola, cada vez que eu grave um vídeo, cada vez que eu abraço uma menina e falo que ela consegue tudo que ela quiser, essas meninas possam sentir verdade e possam ver o brilho nos meus olhos e entender que, apesar de eu ter passado por muitas dificuldades, assim como imagino que você também passe, assim como todas as mulheres passam por estar inserida num meio que não são socialmente aceitas, e não é socialmente natural, elas entendam que sim, esse espaço é para elas e que, apesar de tudo isso, elas conseguem sim. E não perder nunca essa energia de sonhar cada vez mais alto, sonhar cada vez em conquistar lugares que eram inimagináveis ou considerados impossíveis. E é o que eu quero. Eu ainda sou a criança que fala que quer ser astronauta. Não sei se alguém já teve essa fase, mas de pensar que tudo é possível e que eu consigo chegar aonde eu quiser, com determinação, com foco, e que o lugar de mulher sim é na ciência. E você falou anteriormente sobre seus pais, eles te apoiaram de início? Como é que foi? E se tem alguém na sua família que é dessa área da ciência, por isso que você gostou? Sim, os meus pais sempre me apoiam, a minha família também sempre me apoiou. E a minha mãe foi uma grande incentivadora disso, ela é técnica de meteorologia, então tá um pouquinho ligada. Mas eu recebo um apoio estrutural muito bom e acredito que grande parte do meu interesse não, mas assim, da minha estrutura familiar e da minha predisposição para poder estudar tudo isso veio da minha família e veio desse suporte que eles me dão. E
Queria saber quais são seus planos para o futuro, o que você tem em mente. Eu quero descobrir esse espaço todo. Eu quero terminar o colégio de aplicação, o ensino médio, desculpa. Pretendo cada vez mais continuar na divulgação científica, avançar com as minhas palestras. Quero inspirar cada vez mais meninas e pretendo fazer engenharia aeroespacial, continuar nessa área e me especializar posteriormente dentro do ramo do setor aeroespacial e aí trazer isso para público. Então, quero sim fazer da divulgação científica que eu faço hoje, que é uma forma bem informal, o meu trabalho profissional e quero mostrar para o mundo o quanto o espaço é incrível. Muito legal. E eu queria saber quem foram os seus exemplos no começo de cientistas que você acompanhava. Eu gosto muito da história da Jocelyn, por exemplo. Gosto muito da história da Cecília Payne. Gosto muito... São cientistas que eu tô citando. Gosto muito da história da Vera Rubins. Gosto muito da história da Malala. Eu lembro desde pequena, assim, de ser uma ativista que eu admirava muito e eu via ela lutando pela educação e pelas mulheres na ciência. Eu olhava assim admirada, nossa, que incrível, um dia eu quero ser assim. Então a Greta, são mulheres que eu admiro muito e que eu percebo que intensificam esse debate sobre mulheres na ciência e que quebram cada vez mais estereótipos sobre o que a gente acredita, sobre as nossas concepções sobre o papel da mulher na ciência. Sim, é verdade. E eu gostaria de finalizar essa entrevista perguntando se você tem algum conselho que você gostaria de deixar para os jovens que querem alcançar algo tão grandioso quanto você alcançou, tanto nessa questão da ciência, quanto na escrita, quanto na luta para um mundo melhor e mais justo. Eu acho que quem faz só um pouquinho a mais acaba se destacando. Eu comecei assim, só pesquisando um pouquinho a mais. Um pouquinho a mais além da escola, fazendo um pouquinho a mais de Olimpíadas Científicas, e aí tudo virou uma grande bola de neve. Agora eu faço muita coisa. Mas se você gosta de alguma coisa, se você tem algum hobby, isso pode virar um sonho. E esse sonho, ele só vira um sonho de fato a ser realizado se você tem metas e objetivos. Se você consegue cumprir com essas metas e objetivos, esse sonho vira realidade. Se esse sonho for apenas um sonho e você não buscar ele é apenas um sonho. Então, para além de fazer só um pouquinho, é você estabelecer quais são as suas metas, os seus objetivos e correr atrás disso. Porque eu posso um dia querer chegar no espaço, mas para isso eu preciso de uma série de coisas que eu comecei a fazer quando eu tinha 12 anos de idade. E que aí lá no 6º ano do ensino fundamental eu pensava, nossa, eu vou escolher essa língua estrangeira, que a minha escola pode escolher a língua estrangeira. Eu vou escolher essa língua estrangeira para poder fazer intercâmbio no ensino médio. Então, pensa, 5 anos depois, eu estava pensando na frente. Eu acho que tudo é sobre isso, sobre você querer fazer acontecer. Então, e aí, além disso, o céu nunca será o limite para pessoas que sonham muito alto. E acreditar nos seus sonhos, eu acho que é isso, fazer acontecer e acreditar que tudo é possível. E que nunca é tarde também, né, pra começar. Com certeza. Nunca é tarde, nunca é cedo. Você pode começar com 5 anos de idade, mas também pode começar com 60. E eu gostaria de te agradecer, então, por vir topar fazer esse UFSC Entrevista para falar sobre a sua visão de mundo, sobre as suas conquistas. E essa edição do UFSC Entrevista fica por aqui. Nos acompanhe também pelas redes sociais, TV UFSC no Instagram e no YouTube e pelo canal aberto 63.1 da Grande Florianópolis. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima!